primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Vou pedir aos irmãos que forem achando aí, fiquem sobre seus pés. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Todos acharam? Eu vou ler os versos de números ímpares e os irmãos ler os números pares, amém? Amém? Nosso culto, a palavra vai ser transmitida pelo Facebook e pelo Instagram, vai estar conectado aqui. Diz assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler todos juntos o versículo 9? Resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições... Senhor, peço que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender a Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui nessa noite, baseado nos versículos que lemos, do versículo 5 ao versículo 9 da primeira carta de Pedro. Como sabemos, irmãos, e toda vez a gente enfatiza isso aí, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de aflições, estamos vivendo dias de angústia, de sofrimento, quem sabe podemos dizer também até dias de medo, né? Quantas pessoas aí, algumas têm medo, estão com medo de perder seus empregos, pessoas estão aí desesperadas já diante dessa situação que o mundo, que nós estamos vivendo. Isso nada mais é do que a palavra de Deus, ela se cumprindo em nossas vidas, em nosso meio. E se alguns anos atrás você ouvia falar sobre o arrebatamento e você pensava que isso não iria acontecer, eu quero te dizer que já está bem próximo. Agora, o que a palavra de Deus nos diz é que nós não sabemos o dia e nem a hora que isso há de acontecer. Então, eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção na palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Vou pedir se alguém puder pegar uma água para mim. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Podemos observar aqui alguns conselhos da palavra de Deus para nós. Lembrando que é muito importante, irmãos, nós meditarmos na Bíblia, meditarmos no que nela está escrito, porque muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Mas muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, porque quando você está estudando a Bíblia, Deus, ele está falando com você através da palavra. Quero aproveitar e saudar os nossos irmãos aí que estão já nos acompanhando pelo Facebook, nosso irmão Fábio Júnior, a minha tia Delma Mota, que Deus abençoe vocês, e também o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram.
Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O primeiro conselho aqui da palavra de Deus nessa noite está voltado para os jovens. Nesses últimos tempos estamos vendo uma rebeldia muito grande no meio da juventude, dos adolescentes e até mesmo no meio das crianças, irmãos, porque um adolescente rebelde, ele já era uma criança rebelde. Um jovem rebelde, ele era uma criança rebelde. Então, há um estudo muito profundo sobre esse comportamento relacionado às enfermidades da alma. Há um estudo muito profundo sobre isso, em que mostra o comportamento das crianças e que quando elas vai crescendo, a situação delas só vai agravando. É igual, por exemplo, a maioria das pessoas que entram no mundo do crime, ele já não começa assaltando o banco, porque ele ainda não tem experiência. Ele começa por uma coisa mais simples, uma coisa mais fácil, até ir pegando experiência para ele, quando chegar a um certo tempo, ele já ser mais uma pessoa mais assim, na sua área, mais inteligente. Então observamos que cada pessoa, de acordo com o que ela vai desenvolvendo, o seu caráter, ele precisa ser moldado. Eu não sei se os irmãos aí assistiram, não sei se ontem foi o vídeo, se foi o áudio que eu mandei falando sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, se não me falha a memória, aonde foi um desses áudios que eu mandei para os irmãos aí, falando sobre a questão do nosso caráter, a nossa transformação. Nós podemos escolher, irmãos, ser transformados de acordo com o molde do mundo. Nós podemos também escolher ser transformados de acordo com a nossa vontade. Nós também podemos escolher ser moldados de acordo com a vontade de Deus. E esta é a melhor parte. Você permitir que Deus, ele mude o seu caráter. Ele molde você em uma pessoa que ele quer que você seja, de acordo com a vontade dele. Então, essa escolha é nós que fazemos. Você escolhe, não, eu quero ser moldado do meu jeito, eu quero crescer do meu jeito, eu quero ser do meu jeito, e não aceito a opinião de ninguém. Beleza, você vai ser o que você quer ser. Se você querer ser moldado de acordo com o mundo ele vai moldar seu caráter. E muitas vezes isso não é bom, se você olhar os exemplos. Então, mas quando você decide que Deus, você permita que Deus, ele molde o seu caráter, aí é diferente, irmãos. Você está permitindo Deus mudar você, mas porém de acordo com a vontade dele e não de acordo com a sua vontade. Então isso é muito importante. Então Pedro começa aqui dizendo assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. O que Pedro está dizendo aqui? Que os jovens devem obedecer às pessoas adultas. O jovem, ele não pode pensar que ele sabe mais do que aquela pessoa que está ali do seu lado, e que aquela pessoa não serve, devido à sua idade, não serve para aconselhá-lo. Pedro está dizendo que os jovens devem ser sujeitos aos anciãos. E ele diz assim: e sede todos sujeitos uns aos outros. Os jovens devem ser sujeitos aos anciãos, e todos ser sujeitos uns aos outros. Sede todos sujeitos uns aos outros. E revestivos de humildade. É o que está faltando hoje em muitas pessoas. O que é humildade, irmãos? É eu andar vestido roupas baratas lá da loja do 30? Não. Isso não tem nada a ver com humildade. A humildade aqui, irmãos, eu posso usar como exemplo aqui. Você já conhece aquela pessoa que quando você para ensinar ele alguma coisa, ele nunca diz para você: eu não preciso, porque eu já sei. Ele nunca diz isso, porque ele é uma pessoa humilde. Então uma pessoa humilde,
Ele sabe entrar e sair de qualquer situação sem prejudicar ele e sem prejudicar a outra pessoa. Mas aquela pessoa que não é humilde, ele age diferente. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que não tem humildade, tem o conhecimento bíblico. Ele, no meio de uma reunião, ele vai querer saber mais do que todo mundo. Ele não vai aceitar que uma pessoa de 80 anos, que não estudou a Bíblia toda, dê ensinamento para ele. Falta de humildade. Então Pedro está dizendo, revestivos de toda humildade. Porque Deus, quem está com a Bíblia aberta aí, Deus ele faz o que com os soberbos? Deus ele faz o que? Quem está com a Bíblia aberta aí? Eu quero que os irmãos acompanhem, fica mais fácil de entender. Deus faz o quê? Resiste a quem? Aos soberbos. Mas faz o que com os humildes? Eu não posso, por exemplo, chegar aqui, observe bem, diante da minha responsabilidade aqui na igreja, como dirigente da igreja, eu não posso ser soberbo. Preciso ter humildade a tratar com os irmãos, a conversar com os irmãos, até mesmo no momento de aconselhar. Eu sou aquele tipo de pessoa que aceito conselhos. Qualquer pessoa que for me aconselhar, eu aceito, mas não quer dizer que eu vou seguir todos os conselhos. Alguém já viu eu aqui destratando alguém quando me deu um conselho? Eu acredito que não. Os irmãos aí dos varões mesmo, sempre eu deixo eles sugerir os hinos, eles mandam os hinos, perguntam, irmão José Renato mesmo um dia perguntou, se o senhor não gostou, pode escolher outro aí. Eu falei, tá ótimo, porque estava ótimo mesmo. Então Deus ele faz o que com os humildes? Dá graça. Irmãos, a questão de Deus exaltar, ele não vai exaltar aqueles que já são exaltados. Aqui a si mesmo se exalta. A Bíblia está dizendo aqui, na palavra, que nós precisamos é nos humilhar. Então tem muitas pessoas que pensam, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz assim. A Bíblia ela não age de acordo com o hino. Tem um hino que diz aí que a sua vitória ela tem sabor de mel. Quem te vê por cima, quem te viu lá embaixo vai te ver por cima. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Isso é totalmente contrário à Bíblia. A Bíblia nos ensina que de acordo que você for subindo o degrau, você sobe descendo. Em que sentido? Você sobe sendo humilde para ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão lá embaixo. A Bíblia ensina que ao invés de eu amaldiçoar aqueles que me perseguem, eu devo amar e orar por eles. Isso que a Bíblia ensina, irmãos, humildade. Por exemplo, eu estou falando aqui de mim, para não usar nome de pessoas. Eu, por exemplo, em várias situações da minha vida, eu já fui humilhado em várias situações. Mas eu nunca permiti aquilo atrapalhar. Eu nunca permiti que aquilo atrapalhasse os planos de Deus na minha vida. A questão de você ser humilhado diante de situação. Sabe o que eu pensava comigo? Isso aqui é prova, é Deus me testando, porque Ele quer me abençoar. Então é isso que acontece. E hoje nós estamos vendo, irmãos, é preciso, falando aqui de acordo com a palavra, é preciso nós repensarmos nossas atitudes, nossas ações, porque para ver se não estamos sendo soberbos demais e se não está faltando em nós humildade. Pedro está dizendo aqui, principalmente para os jovens, sedes humildes, sede sujeito às pessoas, aos anciãos, às pessoas mais maduras que podem lhe dar conselho. Fulano, a pessoa vai te dar um conselho, não preciso não, irmão, já sei já. Falta de humildade. Uma pessoa que não é humilde, vou dar um exemplo para os irmãos aqui, eu passo muita dificuldade às vezes quando eu encontro um aluno soberbo. Certa vez mesmo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar como eu dirijo bem. Eu falei, opa, então não vou ter dificuldade para dar aula para essa pessoa. Não, pensa em 50 minutos sofrido.
Pensa nos 50 minutos que você sofre, porque você vê a pessoa ali tentando mostrar o que ele não é, mas não consegue, e você vai corrigir, e ele não aceita. Por quê? Soberbo demais. Então uma pessoa humilde, ela chega e fala o quê? Olha, eu não sei nada, não tenho experiência em nada, eu quero aprender do zero. Esse vai e passa de primeira, porque ele permitiu a gente ensinar para ele, ele permitiu, ele aceitou o ensino. Então veja bem, no versículo 6, a palavra diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de quem? De Deus. Você precisa, irmão, se humilhar é na presença de Deus. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Você sabia que quando você está com seus joelhos prostrados no chão, você está se humilhando? Se formos somar a quantidade de vezes que nos humilhamos na presença de Deus, se formos somar cada minuto que oramos, cada tempo que tiramos, cada período de oração, será que verdadeiramente estamos nos humilhando na presença de Deus, diante de Deus, nos humilhando aos teus pés? O que é mais fácil para nós? Nos humilhar na presença de Deus ou irmos nos humilhar na presença dos homens? É na presença de Deus, irmãos, lógico. Porque se você fosse humilhar na presença dos homens, as pessoas, nem todos vão saber te orientar, pelo contrário, eles vão prejudicar, piorar mais a sua situação. Por quê? É Deus que é o teu socorro. Deus é quem te ajuda. Então, por exemplo, nós nesse tempo agora estamos vendo aí o desespero da humanidade, o desespero de muitas pessoas. Então o que nós precisamos fazer? Olha a orientação da palavra: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Qual é a parte final? Eu quero que os irmãos leiam a parte final do versículo 6. Para quê? A tempo de quem, irmãos? Seu, meu ou de Deus? No tempo de Deus. Eu não posso querer as coisas no meu tempo. Por exemplo, hoje, se você perguntar para todas as pessoas aí, o que eles mais queriam hoje é que esta pandemia acabasse. Não é isso? Mas não acaba, irmão. Já está há 1 ano nesse sofrimento. Então nós sabemos fazer o quê? Enquanto isso não passa, nós vamos ficar como? Nos humilhando na presença de Deus. Estamos, por exemplo, diante de um decreto em que nós não podemos cultuar publicamente. Mas isso nos impede de orar e de buscar a Deus? Não. Tudo que o diabo quer, que nós vamos chegar no versículo 8 aí, para você entender, tudo que o diabo quer é isso. Veja bem, versículo 7, aí para quem anda ansioso, anda preocupado, é isso que você deve fazer nas suas orações, irmãos. Você não precisa sair preocupado, ir para o seu trabalho preocupado, desesperado. Não precisa, você precisa fazer o quê? Lê o versículo 7 aí para mim. Lançando sobre ele quem? Toda vossa ansiedade, porque ele tem feito o quê? Cuidado de vós. Então para que, irmãos, nós desesperarmos? A ansiedade, ela atrapalha o sono. A ansiedade, ela leva pessoas a depender de remédios. A ansiedade, ela atrai também, porque a ansiedade, ela abre portas para outras enfermidades da alma. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Meu Deus, eu sei que eu preciso disso, mas eu não vou andar ansioso, preocupado, querendo isso. Eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregar e confiar. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar, irmãos, quando você entrega o destino, os seus passos, os seus caminhos ao Senhor, você precisa confiar nele. Então a palavra de Deus está dizendo aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem feito o que com você? Cuidado de você. Só que tem pessoas que elas são tão soberbas que elas não conseguem
aceitar que Deus está cuidando delas, irmãos. Qual de nós que estamos aqui somos dignos do fôlego de vida que Deus nos deu? Se formos somar, colocar em uma balança nossos erros e nossos acertos, eu tenho certeza que o lado que mais vai pesar vai ser nossos erros, nossas falhas. Então, se formos olhar essa condição para sermos dignos da vida, Deus não teria nos dado fôlego de vida. Mas além disso, veja bem, Deus te livra, Deus te guarda, Ele te abençoa, Ele te ajuda, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. De repente você recebe uma ligação que tem algum parente seu doente, você dobra o seu joelho, ora a Deus, vai lá e cura. Nós não somos dignos, mas mesmo assim Ele age nas nossas vidas. Olha como Deus é maravilhoso. Versículo 8 diz o quê? Vigiai, porque o diabo, seu amigo, ele é seu amigo? Não, ele é o que seu? Inimigo, o vosso adversário. Ele faz o que? Anda ao derredor, como o que? Um leão, buscando a quem possa tragar. Olha que comparação interessante. Veja bem, Pedro ele faz uma comparação aqui que é muito interessante. Ele compara o nosso adversário, o nosso inimigo, como um leão. O leão, ele vigia a sua presa. O leão, ele fica observando o rebanho. Ele analisa cada uma de suas presas para escolher uma para ele atacar. Ele não vai atacar todas. Você pensa que o leão ele é tão bobo ao ponto de ficar gastando suas energias, suas forças, corre atrás de um aqui, corre. Não, ele fica observando. Vamos dar um exemplo aqui, que nós somos ovelhas, somos rebanhos, e aí o leão está aqui observando o irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão D, o irmão E, o irmão E, e aí vai. Aí de repente ele pega um ali, que ele percebe que aquele está mais fraco, ele percebe que aquele está começando a distanciar do rebanho, ele não vai ainda não. Ele faz o quê? Aguarda. E aí a presa inocente, se alimentando, vai distanciando, quando ela está sozinha, ele vai se aproximando bem devagar. Existe até uma palavra aí, que às vezes eu nem consigo falar, acho que é sorrateiramente. Bem devagar, ao ponto que a sua presa não perceba. E ele espera o exato momento para dar o bote. E nem sempre suas vítimas escapam. Porque quando ele consegue pegar na sua vítima, o seu alvo é a garganta. Porque aqui ele mata a sua presa para depois devorar. Mas Pedro ele faz uma comparação aqui do ataque do leão às suas vítimas, à sua presa. Então ele está dizendo aqui, se nós trazermos para o nosso entendimento, Pedro está dizendo que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor observando um para que ele possa tragar. E esse um, irmãos, é muitas vezes, sabe quem? É só você voltar no início do versículo 8 aí, e você observar o contrário do que a palavra diz. Por exemplo, ele diz assim: sede sóbrios. Se eu, irmãos, aí ele fala também, vigiai. Presta atenção aqui para os irmãos verem. O que fortalece o cristão? O que mais? O que mais? Veja bem, então o diabo, ele vai ficar analisando, como eu disse aqui, fiz a comparação, observando. Quando ele percebe que uma certa pessoa não está se dedicando à sua vida à oração, à leitura da palavra, ao conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar vigiando aquela pessoa, esperando o exato momento para atacar aquela pessoa. É por isso, irmãos, que às vezes você vê pessoas que acabam se desviando da igreja. Tem uns que desviam e não voltam mais. Aqueles que voltou,
tem que ser gratos a Deus mais do que antes. Sabe por quê? Porque você teve uma segunda chance. Porque antes você já estava condenado, mas você aceitou Jesus, passou a buscar Deus, ser fiel a Deus, então se viu livre da condenação. Mas quando você desviou e fez igual o filho pródigo, e quando você voltou, irmãos, se Deus não queresse, você não seria digno mais de outra chance, porque você desperdiçou a primeira oportunidade. Mas mesmo assim, pelo seu infinito amor, Ele nos deu outra chance e outra oportunidade. Então eu digo que nesta segunda oportunidade, devemos ser mais gratos a Deus ainda do que pela primeira. Eu falo sempre para os irmãos aqui, que eu sou grato a Deus hoje, irmãos, porque Deus não me deu, não foi uma chance, foi várias. E eu acredito que eu posso dizer aqui para os irmãos, eu acredito que esta seja a última. Porque, irmãos, chega uma hora que Deus abre mão mesmo, isso é bíblico. Chega uma hora que Deus vai te dando oportunidade, vai me dando oportunidade, e Ele abre mão. E é nesse momento que o inimigo, comparado ao leão, chega para atacar. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo aqui nesta terra. Se você acredita na Bíblia, deixe tudo que atrapalhe você de lado. O que eu estou dizendo aqui, não estou jogando em direto. Deixe a soberba, deixe a meninice. Sabe o que é a meninice? Você sabe o que é olha lá as crianças, como é que fica o comportamento delas. Aquilo ali é meninice, mas elas é criança. Agora, para nós adultos, já é diferente. Meninice, podemos dizer também, não tem aquelas pessoas que criança é mais difícil obedecer, não é verdade? Isso também se inclui. Então é por isso que a Bíblia nos ensina a chegar ao amadurecimento espiritual, irmãos. Olha os irmãos adultos aqui, como é o comportamento deles. É diferente de uma criança. Então devemos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Devemos deixar de lado tudo aquilo que atrapalhe e possa impedir você de ir para o céu. E devemos buscar orientação cada vez mais na palavra de Deus. Versículo 9 aqui, para finalizar. O que diz aí o versículo 9? A qual, aqui é mais um conselho, ao qual resistir firmes em quê? Na fé. E o que é que vai aumentar a sua fé? É você ver milagres acontecer? O que mais? Tem uma coisa que a Bíblia diz aí. A fé vem através de quê? Através de quê? Da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir aqui, irmão, não se enquadra só de você vir para a igreja assistir a pregação ou assistir pelo YouTube. Esse ouvir se enquadra em você ler também, em você mesmo estudar. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Versículo 9 diz: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Se você considera que nos dias de hoje você está sendo perseguido, não considera que só você que está sendo perseguido, não. Sabe por quê? E no mundo inteiro existem outras pessoas, outros cristãos que estão sendo perseguidos também. E eu posso afirmar com os irmãos, e eu faço questão que você possa pesquisar na internet, você vai ver que em outros países eles